E eu separei a experiência de Paulo em Atenas. Eu acho que ela fala muito as nossas questões de hoje, né? Então vamos lá. Seu esforço, no entanto, foi seguido de penoso insucesso. Inúmeras pessoas aproximaram-se no primeiro momento, mas quando lhe ouviram as referências a Jesus e à ressurreição, grande parte dos assistentes rompeu em gargalhadas de irritante ironia. Será este filósofo um novo Deus? Perguntava um transeunte com ar de pilhéria. Está muito desajeitado para tanto, respondia o interpelado. Onde já se viu um Deus assim? Indagava ainda outro. Vede como lhe tremem as mãos. Parece doente e enfraquecido. A barba é selvagem e está cheia de cicatrizes. Aqui dá para ter uma ideia do estado do Paulo. Coitado, estava destruído, né? E deixa eu fazer um primeiro comentário sobre uma palavra aqui que causa muita dificuldade, mas a gente vai ver que é uma questão simples. Em hebraico, a gente já viu isso lá com Isaac, no passeio pela Galileia, a expressão para morrer, expressão poética, você não fala assim, morreu. Você fala assim, deitou-se com os pais. Porque o túmulo era familiar. Né? A gente viu essa explicação lá em Nazaré. Viu o túmulo lá. Então, enterrava todo mundo junto. Depois ela juntava os ossos, colocava numa caixinha e deitou-se com os pais. Deitou-se. Surge então uma expressão já nas profecias e depois na literatura apocalíptica. Se morrer é deitar, começa a surgir uma profecia que é de levantar-se. Então, ressurreição em hebraico e em grego, anistemi, é levantar-se. Deitou-se, levantou-se. Essa ideia da teologia católica e protestante de que a ressurreição é com o corpo físico, Paulo não conheceu isso, nenhum apóstolo conheceu isso. Ninguém que estava com Jesus ouviu essa conversa. Isso é um negócio que criaram lá para frente. E depois cria uma confusão, tanto no cristianismo quanto no judaísmo, sobre se levantar. Porque as pessoas eram muito materializadas, muito apegadas, é o que nós estamos vendo aqui. Então, qualquer coisa que fugisse da realidade material, para elas era ficção. Tanto que Maimônides, vocês lembram do sábio judeu? Maimônides, que tem o templo lá, né, o túmulo dele lá em Tibérias. O Maimônides escreveu um livro sobre a ressurreição e ele quase foi expulso do judaísmo porque ele disse assim, a ressurreição não é com o corpo físico. Ele aborda esse tema e foi um escândalo. Então olha que interessante aqui. Paulo, que a gente estava falando sobre falar o essencial. O que o Paulo falava? 2 assuntos. Jesus. Ele apresentava a figura de Jesus e ele falava da imortalidade da alma. Ressurreição. Então ele contava a história
do trabalho de Jesus, do que Jesus ensinou, da morte dele, e depois contava, mas ele não morreu. Eu encontrei com ele e continuo encontrando com ele, ele está vivo. Aí surgia a gargalhada. Então a gargalhada aqui é por causa disso. Né? Mas o que eu acho importante, porque às vezes você está lendo Paulo Estevam aí e não capta essa sutileza. Né? Enquanto ele está falando de Jesus, está ótimo. Está contando história. Ninguém falou nada. A hora que ele falou da imortalidade, aí acabou. Percebeu? Por quê? Porque aí você fere os interesses da audiência. Falar da imortalidade com essas pessoas aqui, você vai trazer para elas um universo em que elas vão ter que mudar hábitos, vão ter que mudar pensamento, vão ter que mudar a forma de vida ainda. Aí você incomodou. Né? Então começaram a dar gargalhada, começaram a ironizar. É louco, exclamava um ancião com vastas presunções de sabedoria. Não percamos tempo. Aí vem o Emmanuel, que essa parte é bonita. Paulo tudo ouvia. Notou a fila dos retirantes, indiferentes e endurecidos, e experimentou muito frio no coração. Atenas estava muito distanciada das suas esperanças. A Assembleia Popular deu-lhe a impressão de enorme ajuntamento de criaturas envenenadas de falsa cultura. Olha isso. Por mais de uma semana, perseverou nas pregações públicas sem resultados apreciáveis. Ninguém se interessou por Jesus. E muito menos em oferecer-lhe hospedagem, por uma simples questão de simpatia. Ninguém ofereceu hospedagem para ele. Era a primeira vez que iniciara a tarefa missionária que se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja. Nas aldeias mais rústicas, sempre aparecia alguém que copiava as anotações de Levi para começar o labor evangélico no recinto humilde de um lar. Olha a dica. Você vê como é que o Emmanuel põe informação? Como é que era o processo de fundação das igrejas? Vinha a pessoa, copiava as anotações de Levi, fundava a igreja doméstica e a pessoa começava a fazer culto no lar, com as anotações de Levi. Era assim que era a fundação das igrejas. Em Atenas, ninguém apareceu interessado na leitura dos textos evangélicos. Entretanto, foi tanta a insistência de Paulo, junto de algumas personagens em evidência, que o levaram ao Areópago para tomar contato com os homens mais sábios e inteligentes da época. Os componentes do nobre conclave receberam-lhe a visita com mais curiosidade que interesse. O apóstolo ali penetrara por favor de Dionísio, homem culto e generoso, que lhe atendera às solicitações, a fim de observar até onde ia sua coragem na apresentação da doutrina desconhecida. Dionísio, vamos ver até onde vai, né? O apóstolo, Paulo, começou impressionando o auditório aristocrático, referindo-se ao Deus desconhecido,
homenageado nos altares atenienses. Sua palavra vibrante apresentava cambiantes singulares. As imagens eram muito mais ricas e formosas que as registradas pelo autor dos Atos. O próprio Dionísio estava admirado. O apóstolo revelava-lhe-se muito diferente de quando o vira na praça pública. Falava com alta nobreza, com ênfase. As imagens revestiam-se de extraordinário colorido. Mas quando começou a discorrer sobre a ressurreição, houve forte e prolongado murmúrio. As galerias riam a bandeiras despregadas, choviam remoques acerados. A aristocracia intelectual ateniense não podia ceder nos seus preconceitos científicos. Os mais irônicos deixavam o recinto com gargalhadas sarcásticas, enquanto os mais comedidos, em consideração a Dionísio, aproximaram-se do apóstolo com sorrisos intraduzíveis, declarando que o ouviram de bom grado, que o ouviriam de bom grado, outra vez, quando não se desse ao luxo de comentar assuntos de ficção. Paulo ficou naturalmente desolado. No momento, não podia chegar à conclusão de que a falsa cultura encontrará sempre na sabedoria verdadeira uma expressão de coisas imaginárias e sem sentido. Olha isso. Diferença entre falsa cultura e sabedoria. A atitude do Areópago não lhe permitiu chegar ao fim. Em breve, o suntuoso recinto estava quase silencioso. O apóstolo então lembrou que seria preferível arrostar o tumulto dos judeus. Onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher. Olha isso. As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam o revolvimento da terra espiritual para a semente divina. Ali, entretanto, encontrara a frieza da pedra. O mármore das colunas soberbas deu-lhe imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada. Impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria, com a rigidez da morte intelectual. Então, apenas Dionísio e uma jovem senhora de nome Dâmaris e alguns serviçais do palácio permaneciam ao seu lado, extremamente constrangidos, embora propensos à causa. Constrangido. Não obstante o desapontamento, Paulo de Tarso fez o possível por evitar a nuvem de tristeza que pairava sobre todos, a começar por ele próprio. Ensaiou um sorriso de conformação e tentou algo de bom humor. Dionísio consolidou ainda mais sua admiração pelas poderosas qualidades espirituais daquele homem de aparência franzina, tão enérgico e cioso de suas convicções. Antes de se retirarem, Paulo falou na possibilidade de fundar uma igreja, ainda que fosse num humilde santuário doméstico, onde se estudasse e comentasse o Evangelho.
Mas os presentes não regatearam escusativas e pretextos. Dionísio afirmou que lamentava não ser possível amparar o cometimento, dada a angústia de tempo. Dâmaris alegou os impedimentos domésticos. Os servos do Areópago, um por um, manifestaram dificuldades extremas. Um era muito pobre, outro era muito incompreendido, e Paulo recebeu todas as recusas, mantendo singular expressão fisionômica, como o semeador que se vê rodeado somente de pedras e espinheiros. O apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. A que atribuir o doloroso insucesso? Está perguntando, né? Onde está o erro? Não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais. E supondo-se desamparado pelas energias do plano superior, o ex-rabino deu expansão a terrível desalento. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia, e sim ao Cristo. Quando não chorava refletindo na própria dor, chorava pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa do Salvador. Olha isso. Por muitos dias, não conseguiu desfazer a nuvem de preocupações que lhe encheu de sombra a alma. Todavia, encomendava-se a Jesus e suplicava-lhe proteção para os grandes deveres de sua vida. Ficou triste mesmo. Ficou muito triste. Aqui o apóstolo dá uma... E aí? Nesse vulcão de incertezas e amarguras, surgiu o socorro do Mestre ao apóstolo bem-amado. Timóteo chegou de Corinto, carregado de boas notícias.